Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa live. Nessa live eu vou trazer capítulo 6 de Apocalipse e capítulo 7, tá? E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou trazer também um louvor aqui para iniciar. Tá, um louvor aqui. Deixa eu estar mais perto, que tá meio longe aqui. Tá? Vou fazer um pouco diferente. Boa noite, pessoal. Quem for entrando, por favor, puderem mandar um aviãozinho para quem você acha que essa live possa interessar, tá? Se vocês puderem apertar também o coraçãozinho do lado, o foguinho, que isso aí espalha para outras pessoas. Seria muito bom. Boa noite, Silvana. Boa noite, Andréia. Boa noite, Maria. Boa noite, Samara. Obrigado quem tá apertando o coraçãozinho. Isso ajuda muito, tá, pessoal? Igualzinho o joinha do YouTube. Se vocês apertam esse coraçãozinho, vocês espalham, né, que essa live tá acontecendo para outras pessoas. Boa noite, Lúcia Helena. Boa noite, Silvana. Hoje eu vou começar com um louvor. Isso é uma música que eu fiz pro Senhor no início da minha trajetória, e ela é muito especial para mim. Foi a primeira música que eu fiz assim, com total intenção de fazer para Ele. E o nome dessa música é Aquele que Nunca Vai Te Esquecer, que é o, vocês vão perceber, é Ele falando, né, para o seu povo, Ele falando para nós. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que eu vou fazer a introdução dela com João, com o capítulo 1 de João. A introdução, né, um pedaço do capítulo 1 de João. Eu vou trazer aqui me veio isso, e eu acho que ela encaixa perfeitamente aqui. Só marcar aqui o lugar, até onde vai. Aqui. Tá. Então, quem puder compartilhar a live, eu agradeço. Boa noite, Daniela. Boa noite, Samara. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal aí? Se puder deixar um comentário aqui se o som tá bom, se o sinal tá bom, porque na live de ontem parece que o sinal não ficou muito bom. Só para eu saber se tá tudo ok, tá, para iniciar aqui. Se puder alguém me falar aqui embaixo nos comentários, já agradeço. Vou iniciar também, fazer uma oração aqui. Sempre bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai, Elohim. Senhor, peço sua presença aqui, Senhor, que o Senhor possa fazer o seu mover, falar aos nossos corações, possa ministrar ao nosso espírito, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui nessa live, fazendo o seu mover, através dessas canções ou através da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. E Apocalipse fala da verdade desses últimos tempos, Senhor. O que estaria acontecendo nos últimos tempos. É uma palavra feita para nos avisar, para que nós entremos em estado de vigilância constante, Senhor.
e também é tempo, ela fala ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, para que nós, é momento de olharmos para nós mesmos e vermos o quanto estamos alinhados com a Tua vontade, com a Tua palavra, e que é um momento de arrependimento, Senhor, de arrependimento da Sua igreja também, Senhor, porque nós somos pecadores e às vezes podemos estar saindo dos Seus caminhos, dos Seus desígnios, Senhor, que o Senhor possa estar nos trazendo para esse caminho, nos trazendo para dentro do Seu rio, o Seu rio de vida, e que Ele possa fluir sobre a nossa vida, Senhor. Que seja feita a Sua vontade aqui na terra, Senhor. Não a minha vontade, nem a vontade de nenhum de nós, mas a Sua vontade. E que nós sejamos obedientes em amor, obedientes em tudo que nós fizermos aqui, Senhor. Então traz essa obediência ao nosso coração, Senhor. Revela ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo, qual é a Sua vontade para nossas vidas, Senhor. E que a gente possa estar caminhando dentro desse rio, caminhando dentro da Sua vontade, debaixo das Suas asas, estaremos totalmente protegidos e direcionados pelo Espírito Santo, que o Senhor enviou a todos os filhos renascidos em Cristo, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo esse mover hoje em nossos corações e que correntes sejam quebradas nessa noite, Senhor. Que amarras do inimigo, tentativas do mal de nos afligir, sejam destruídas em nome de Jesus, Senhor. Porque todo aquele renascido em Cristo, que crê que o Senhor Jesus Cristo veio para remissão de nossos pecados, ele está liberto em Cristo e está decretado no mundo espiritual a sua autoridade dada pelo seu Filho Jesus Cristo. Então que não tenhamos medo do inimigo, que saibamos que somos reis, reinantes e filhos de Deus perante o mundo celestial, e que assim os anjos nos olhem, os anjos sabem que trabalham para Ti, Senhor, e que eles estão são ministradores do Seu reino, Senhor, e que estão Te servindo. E o Senhor, por nos amar, direciona Seus anjos para nos proteger e para que caminharmos aqui debaixo da Sua unção, debaixo da Sua proteção, do Seu direcionamento, do Seu amor, da Sua mão caridosa, da Sua mão zelosa e do amor que vem do céu, Senhor. O amor que vem do Teu trono, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós todo dia, Senhor. Que o Senhor continue derramando esse amor em nossas vidas, Senhor, derramando essa bondade, esse direcionamento, esse cuidado, esse zelo, Senhor, esse jeito de ser, a Sua honra, que possamos cada dia mais refletir o Espírito da Sua verdade, o Espírito de quem o Senhor é, que nós possamos refletir isso aqui neste mundo, Senhor, e que sejamos o caminho que possamos abrir o caminho para a volta do Seu Filho, Senhor, que sejamos esses que estarão abrindo o caminho para o Senhor voltar com toda a plenitude, com toda a glória, com todo o poder e toda a honra, Senhor, e que estejamos conscientes que somos reinantes e que precisamos abrir esse caminho para Ti e para o Senhor vir com toda a Sua glória, Senhor, e que nós possamos entregar nosso coração todo dia a Ti, Senhor, em amor, em verdade, em espírito, Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. É isso, pessoal. Boa noite, Tati. Boa noite, Maria. Boa noite, Elisângela. Pessoal, quem puder apertar o coraçãozinho, o foguinho, agradeço. Boa noite, Vera. Boa noite, Júnior. Boa noite, Helena. Boa noite, Eunice. Boa noite, Neuza. Obrigado quem está apertando o coraçãozinho. Boa noite, Marilete. Boa noite, Daí. Vou iniciar aqui então. Como eu falei, essa música foi a primeira música que eu comecei, quando eu comecei a compor com mais frequência. Essa foi a música que eu estava mais, como eu comecei minha caminhada mais com o Senhor. Essa foi a primeira música que me veio. E ela é um grito de guerra. Ela é também uma música que traz força. E eu acho que a gente está nesse momento. Temos que nos fortalecer como igreja para crescermos em Cristo. Então que essa música possa tocar seu coração, falar a sua alma, falar o seu espírito, e que ela seja bênção na sua vida.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no início com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você nasceu pra lutar. Você nasceu pra vencer. Somos bem contra o mal, imortais. Não temos como perder. Se levante pra honrar que deveríamos ser. Nesse mundo mortal e carnal, seus olhos não podem ver meu andar, meu mover.
Eu sou o tempo a te ensinar. Eu sou a onda sobre o mar. Eu sou a vida no peito a bater. Eu sou aquele que nunca vai te esquecer. Para para pa, para pa, para pa pa, para pa, para para pa, para pa para pa, ei, para pa, e eu sou o seu ar, vim pra ficar. E eu sou o seu lar, vim pra te amar. Ei. Vim por te amar, te amar. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Obrigado, Senhor. É isso. O eu sou, Senhor, Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Aqui. Só mexendo o som aqui. Pessoal, Josângela, Cabral, Solange, Joana, boa noite, Rose, boa noite, Rosilene, Sônia, Andréia, Luzineide, Tiara, Margarete, Liane, Helena, Inês, Iracema. Boa noite, Tati. Boa noite, Patrícia. É isso. Vamos então começar a leitura. Está aqui. Ontem eu parei no capítulo 5, né? Hoje eu pretendo ler o 6 e o 7. Dessa vez eu também vou trazer alguns outros versículos, tá? Que estão na Bíblia também. Vamos lá, vou iniciar então Apocalipse capítulo 6. Bom, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo
aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo também o 6º selo, aberto também o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse é o 6º. Tá travando, sério? Meu Deus, toda vez que eu começo a ler, ele começa a travar. Impressionante. Só pegar o cabo aqui, a bateria parece que tá mais fraca aqui. Será que a bateria pode ser isso, né? Não sei se tem a ver. De repente pode ser a bateria. Deixa eu botar aqui. Se melhorou aí, Tati. Tá. Não, agora eu tirei a outra internet, tá só com a do celular. Vamos ver se resolve. Não sei porque que isso está acontecendo. Então, esse capítulo 6, né, ele é bem focado, né, nos cavaleiros, né, o que cada cavaleiro vai trazer. E também começa a falar dos selos, né? No caso do 6º selo, né? E do 5º, o que está aqui nesse capítulo. Deixa eu ver aqui. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver. E olhei, eis um cavalo branco,
que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros. Esse cavalo, ele trouxe o espírito da contenda, ele trouxe para que os homens se degladiarem nesse momento. E o terceiro, ele trouxe, havendo o terceiro selo, ouviu o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. E o quarto cavaleiro seria o cavaleiro amarelo, que é o que traz a morte para a quarta parte da terra. Dá sequência aqui na leitura do 7 agora. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nessa aqui ele fala de todos que vão ser selados, dos judeus, do povo judeu, esse capítulo ele fala, desses 2 capítulos ele levanta, essa questão dos judeus. Eles que vão receber essas vestes brancas, os judeus que vão passar a tribulação e que vão reconhecer o seu Jesus, como o Messias, porque os judeus eles esperam, eles estão esperando pelo Messias, e o Messias, na cabeça deles, eles sempre acharam isso, que viria como um guerreiro, para trazer espada, e é o que vai acontecer. Só que quando eles vão ver que o Messias é o Senhor Jesus, e é quando eles verem que o Messias é o Senhor Jesus, eles vão se arrepender e serão remidos também, e muitos vão morrer pelo Senhor. Boa noite, Edneia, paz. Boa noite Val. E eles também serão remidos pelo Senhor. Muitos desses aqui eles colocaram que são 144.000, 12.000 por tribo, para cada tribo de Sião, de Israel. Deixa eu ver aqui. E aí aqui ele fala todas as tribos, tá? Não vou falar aqui, porque ele vai falando de cada tribo, até fechar o número de tribos. E aí depois ele continua: depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória
e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, João falando: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Muito forte. Esse é o povo que sobreviveu, passou pela tribulação e que aceitou o Senhor durante a tribulação. Esses foram remidos, eles não foram arrebatados, mas que tiveram a chance de serem remidos durante a tribulação. Muitos, o que ele fala aqui parece, eu não tenho certeza, tá? Mas ele fala aqui como se fossem lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, alguns devem ter morrido pelo Senhor também, para poder terem sido lavados, tá? Então, esse foi o capítulo 7, eu li o 6 e o 7. E aí no capítulo 8, 9, a gente vai começar a falar das trombetas, tá? Começa a falar das trombetas, dos selos, também esses selos que foram abertos, O Senhor vai começar a falar sobre eles nos próximos capítulos, tá bom? Boa noite, boa noite, Rosana. É mesmo, Val, muito forte, Mas como eu falei ontem, como eu falei ontem, não é pra gente ficar com medo, Não é o momento da gente ficar com medo. Se vocês puderem ler os 3 primeiros capítulos, vocês vão ficar mais calmos também com isso. Eu tô iniciando a leitura da palavra 8h30, tá? Por volta de 8h30, entre 8h30 e 9 horas, eu tô iniciando a leitura, tá bom? Então não é pra gente ficar com medo, é pra gente entender que ele está voltando e ele quer preparar a igreja dele, entendeu? Ele quer nos preparar para que a gente esteja atento à volta dele. Eu creio que nós seremos arrebatados antes das tribulações, Tem pessoas que acreditam que vai ser no meio, porque a tribulação vai ser um período de 7 anos, e a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Ela acontece durante 7 anos e tem momentos específicos, no começo, no meio e no final da tribulação, são marcos. Então muitos acreditam que a gente vai ser retirado, poupado, de passarmos pela tribulação. É o que eu acredito também, mas tem pessoas que acreditam diferente, Aí realmente às vezes a palavra às vezes tem um certo grau de interpretação, Ela é a verdade. O que eu entendo é que nós igreja, que somos os gentios, que aceitamos o Senhor, que temos o Espírito Santo, nós seremos retirados, porque nós temos o Espírito Santo.
Agora, quem ficou, o Espírito Santo será retirado também, não da terra, né? Não, porque ele vai ser retirado da igreja. E quando ele retirar a igreja, ele vai nos arrebatar, né? Tem várias passagens que falam sobre isso, do arrebatamento. E quando ele nos arrebatar, o Espírito Santo será tirado da terra. Então, mas que as pessoas vão saber disso, que essas pessoas foram arrebatadas, não vai ter como não ver, né? Nós vamos ser levados aos céus para encontrar com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor. Então, acredito que é impossível, né, de não se ver isso. Então, eu acredito que a gente vai ser retirado aqui da tribulação. O que a Ednete também acredita, né? Tá aparecendo sim, Tati, teu comentário. Eu acredito que nós seremos retirados, seremos poupados. Essa é a intenção. E é fundamental, pessoal, que a gente, o que ele fala aqui também, que o senhor fala, é da gente se arrepender. Por isso que esses 3 primeiros capítulos são importantes para a gente fazer uma autoanálise. Onde estamos, né? Onde estamos como igreja com o Senhor? Onde nós estamos errando? Onde nós estamos acertando? Ele dá todo um panorama de onde você pode estar. Você fala uma igreja que fala que essa igreja é morna, ela não é fria nem quente. Isso também é extremamente perigoso, tá? É extremamente perigoso quando somos cristãos mornos. Nós não fomos feitos para sermos mornos. E é a igreja que o Senhor mais ataca, que, tipo assim, ele mais repreende e mais severamente, sabe? Mais severamente. É a igreja que ele mais repreende. Porque se você entender que um cristão morno, ele é muito perigoso no meio cristão. Porque imagina, se você é um cristão frio, você não tá nem, é um cristão que não está nem aí para o Senhor. Ele é um cristão, converteu, mas vive a vida dele mundana, vive a vida dele, né? Nem aí, não vai nem à igreja às vezes. Agora, já o cristão que ele é morno, né? Ele frequenta a igreja. O que é um cristão morno? É aquele que vai à igreja, até participa, né? Participa lá, pode até servir, mas as coisas já não estão mais vivas dentro dele. Ele quase como se fosse um funcionário da igreja. Às vezes a gente tem que ter cuidado com isso quando a gente vai servir. Nós não somos funcionários de pessoas. Eu não sou servo de uma igreja, eu sou servo do Senhor, né? Eu sirvo a Ele, e uma forma de eu servir a Ele é através disso que eu faço aqui e na igreja também. Mas o que ele está interessado mais é no nosso coração. Por que você faz aquilo, né? Com que interesse você faz aquilo. Agora, se você é um servo que vai na igreja, percebe, se você chegar lá e já começa a reclamar do ar-condicionado, você chega reclama do que está sendo ministrado, reclama do louvor, você chega com esse olhar na igreja, você só quer analisar, só quer criticar, está sempre julgando, né? Então você é um cristão morno. E o pior que ele fala, que demonstra mais indignação dele, é porque esse tipo de cristão que não tem um relacionamento com ele, que não tem a busca por ele, que está ali só reclamando, ele é o pior tipo de cristão, porque como ele é morno, aí ele faz a comparação. Melhor que você fosse frio, porque aí você não atrapalha quem está quente. Essa que é a questão o problema do cristão morno, é porque ele dentro de uma igreja, ele pode desviar, ele pode acabar atrapalhando quem está quente, né? Porque ele pode acabar fazendo o quê? E também ele atrapalha, porque se ele começa a andar, quem está morno anda próximo de quem está quente, normalmente pode, né, o fogo pode subir. Só que tem um problema. Ele pode estar entre o quente e o frio. E se ele está entre os dois, ele pode atrapalhar o frio
de chegar perto de quem está quente e poder se esquentar e aí, sabe, crescer. Então, às vezes a pessoa está ali começando, entrou na igreja, né? Você começou, você está todo feliz, está todo cheio de Espírito Santo, e às vezes você pode acabar encontrando com cristãos que estão ali já há 20 anos, às vezes, e não estão mais quentes, já não estão nem mais aí, né? Então, vão lá mais por bênçãos do que pelo Senhor. Também tem isso, a gente tem isso nas igrejas. As pessoas vão mais pela buscando bênção para poder, né? É como se fosse já ficou religioso o negócio. Já ficou tipo, sabe? É quase como se fosse sistemático na vida da pessoa. A pessoa vai lá, eu vou lá no culto todo domingo, tá todo dia lá certinho, mas não tá mais vivendo uma experiência com o Senhor verdadeira. Virou mais uma coisa da vida, sabe? Como se fosse uma rotina. Com o Senhor não é isso. A gente tem que ter rotinas com Ele, rotinas de busca, de oração, né? De ler a palavra. Isso é importantíssimo. Agora, você transformar em rotina o teu servir, essas coisas que de repente você não vai lá mais por vontade, sabe? Você não está indo mais com o coração. Você está indo muito mais porque virou uma rotina, né? Às vezes, muitas pessoas também vão porque almejam algum tipo de status dentro da igreja, almejam um cargo, entende? Ali não é uma empresa, ali não é para isso que você está indo lá. Você tem que ter isso em mente. E se você se coloca nesse lugar, já não, é o pior, é o que mais desagrada a Ele. Desagrada muito, porque você pode atrapalhar quem chega, que acabou de entrar, né? que tá se esquentando, e aí você atrapalha essa pessoa de crescer em Cristo dentro da igreja, né? A gente tem muito isso. Tem muitas pessoas que são convertidas e que depois não conseguem dar uma sequência dentro da igreja, porque ou se sentem abandonadas ou se sentem desconectadas com o corpo de Cristo quando vão. Porque imagina, você chega na igreja e você está ali, né, feliz, sedento. Se você colar, né, a gente tem que estar muito ligado nisso. Se uma pessoa que acabou de entrar cola com alguém que está cheio, alguém que está quente, essa pessoa vai esquentar e vai subir. Agora, se você cola com alguém que já está morno, que é isso aí mesmo, né? Já não está nem, já serve ali por servir, você não vê o espírito vivificado na pessoa, a pessoa pode cada vez mais se desconectando e acaba voltando para o mundo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e a gente tem que estar nos vigiando, nos olhando, nos analisando sempre, para ver se a gente está caminhando para isso. Estamos caminhando para ser uma igreja morna? Espero que não. E o Senhor vai falar lá uma maneira de você. Então leia o capítulo 1 a 3, ele fala das igrejas, 7 igrejas, porque ele dá um caminho para você sair desse lugar. Essa é a igreja que foi mais repreendida pelo Senhor, mais severamente repreendida, porque realmente é a que causa mais danos. A igreja do morno, ele fala que vomita, ele vai vomitar você, se você é um crente morno, porque você atrapalha, você não permite que o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo chegue na igreja dele, entendeu? É isso que ele quer o cristão que traz o fogo, né? Para ele poder se manifestar na vida das pessoas. E o cristão morno, ele está ali no meio, ele está ali atrapalhando o fogo de ser espalhado, entende? Mas todos nós temos que um caminho de remissão, um caminho de arrependimento, e o Senhor vai repreender, ele só repreende quem ele ama. Então, quando ele tem esse discernimento, ele passa esse discernimento para você, que você realmente aceite, caia na real, se ajoelha, sabe? Se ajoelha, cai de joelho, Senhor, me perdoa, o que eu tenho que fazer para voltar a estar em comunhão com você do jeito que o Senhor quer. Já começa em oração e humildade, porque a humildade é o caminho. Não existe outro caminho para o coração do Pai, para o coração do Filho, para o coração do Espírito Santo, do que você se ajoelhar, se humilhar e identificar, né? Porque nós temos que ter consciência de quem nós somos em Cristo.
Se você não sabe quem você é em Cristo, você não vai conseguir colher tudo que Ele tem para você aqui. Você não vai conseguir um direcionamento. E pior, você pode atrapalhar quem está querendo. Isso que é o mais triste. Então isso vai para tua conta, né? Isso vai para tua conta. Então temos que ficar muito ligados nisso. Ver o que a Ed falou aqui. Verdade, a comunhão com Deus deve ser uma rotina que jamais cairá no lugar comum. Legal, Ed, isso mesmo, não pode ser, né? Não pode ser isso. O Senhor nos chamou, sempre gosto de falar isso também, Ele nos chamou para uma vida constante com Ele, né? Temos que sondar o nosso coração, isso aí. Boa noite, Maria Ramos. Então que sondemos nosso coração. Outra coisa também muito que eu gosto de fazer é lavar o nosso coração, né? A gente tem que lavar nosso coração todo dia, tem que tirar, né? Fazer uma limpeza de quem nós somos. Temos que fazer todo dia entregar quem nós somos ao Senhor, para Ele poder nos purificar. Ele é o olheiro. Ele pega uma coisa que não está legal, joga no fogo, tira aquela escória, limpa o que não está legal, e aí Ele vai te mostrar o que não está bacana nas tuas atitudes, em quem você está sendo. Porque o legal, eu acho que é o mais lindo do cristianismo, é você entender que você pode melhorar. Eu acho que às vezes o que o mundo nos prega, nos coloca, é que não, você nasceu de um jeito e você vai morrer desse jeito, e que a gente tem que se martirizar às vezes pelas coisas que fizemos, e você ficar preso nisso. Isso é só uma corrente que o mundo te coloca. Então que você consiga em espírito entender. Por isso que o Evangelho é tão poderoso, porque você pode ser um pecador, alguém que estava totalmente errado, né? Você vê pela história da Bíblia, você vê até pessoas que em algum momento cometeram o pior delito que existe. Você vê Moisés, né? Moisés assassinou alguém. Se você pensasse assim, né? Pela nossa lei, pela justiça dos homens e pela justiça até da época, ele tinha que ser morto. E o Senhor pegou esse homem e transformou num homem mais manso, amigo de Deus, chamou de amigo, alguém que foi num primeiro momento, antes de conhecê-lo face a face, esse homem chegou a ser alguém que matou alguém. Olha que, e mesmo assim o Senhor tem esse perdão até para essas pessoas. Então a gente não tem que julgar ninguém, porque só Ele conhece o coração de cada um. E ele queria sair fora, né? Moisés queria sair fora. Quando o Senhor chamou ele queria sair fora, mas o Senhor sabia que o Moisés, o que ele poderia fazer com Moisés, porque o que mais interessa no Senhor é nos redimir, é nos ver crescer nele, né? É tudo para a glória dele, mas a glória dele é nos fazer crescer. Essa né? Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você ser quem Ele quer que você seja, quem Ele tem para você, o que Ele desenhou para você ser. É isso que Ele busca, né? E vai necessitar entrega diária. Você tem que se alimentar todo dia. Então se alimente da palavra, por favor. Se alimente da palavra, né? Tem alguns estudos que falam, se você for ouvir um pastor, você ouve ele uma vez, o que você assistiu ali, nem 10% vai ficar para a tua vida, pessoal. Sabe? Às vezes, o que acontece muito, né, quando você vai na igreja, é uma palavra que vem direcionada para você. Isso eu acredito muito forte. Isso acontece mesmo, né? Se é um pastor ungido, um pastor que está lá com o Senhor, que está sendo direcionado por Ele, essa palavra vai chegar no teu coração, né? O Senhor usa. Se você vê, por exemplo, que o Senhor usou, até o Caifás foi usado. Ele era o sumo sacerdote. Ele estava
se planejou a morte do Senhor, mas ele mesmo falou palavras, porque você tem que entender que o Senhor, ele está no comando de tudo. Então até as pessoas que às vezes elas não estão, elas vão ser usadas pelo Senhor, elas vão falar palavras que às vezes elas podem estar com uma intenção, mas o Senhor usa até essas pessoas para a glória dele. Isso é poderoso. Então, obrigado, Ed. Obrigado. Quem puder apertar o coraçãozinho, né? Apertar o avião também, se puderem enviar para pessoas, eu agradeço. Então, ele está interessado no nosso coração, primeiramente. E você tem que entender que é pelo seu coração que as coisas, que o seu coração arder é que faz, né? Isso arder dentro de você é que você vai aumentando essa chama dentro de você. Conforme você vai aumentando essa chama, você é esse fogo que onde você chegar, né? Você vai ser fogo de Deus. O fogo que purifica. O fogo de Deus é esse fogo. Tem dois tipos de fogo, né? O fogo que é condenação, que é juízo, né? E tem o fogo que é o fogo que purifica. Nós filhos, ele trabalha esse fogo na gente, ele derrama esse fogo para nos purificar. Por isso que quando a gente se enche, os nossos pecados saem. E a gente vê, né, quem somos, vemos o que não está legal. E se você acha que você está tudo certinho, que você é perfeito, comece a sondar seu coração, porque tem alguma coisa errada aí. Não somos perfeitos. E não é isso que ele não está buscando essa perfeição suprema, até porque ele sabe das nossas limitações. Ele está buscando um coração verdadeiro. Ele está buscando alguém com o coração igual ao de Davi. Davi também errou muito feio, pessoal. O que Davi fez também foi muito pesado. Ele envia o esposo da mulher que ele ficou interessado para a guerra, para morrer. Ele sabia que ainda manda ele ficar na linha de frente, porque ele sabia que quem estivesse na linha de frente ia morrer. E aí ele pagou esse preço, tá? Ele não deixou de pagar, o Senhor fez ele pagar esse preço. Ele teve um filho, o primeiro filho ele perde, né? E olha que ele se prostrou, ele chorou, ele se arrependeu verdadeiramente. Mesmo assim o Senhor puniu ele. Mas depois ele teve Salomão, teve vários outros filhos. O Salomão, que era filho eu não lembro agora o nome dela, ele foi rei também. Foi um dos homens mais sábios. Então, mas também tem uma história meio, né? A história dele também não é totalmente perfeita. Então não existe isso, pessoal. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que servir ao Senhor, né? Muitos vão começar muito bem, muitos não vão terminar tão bem. E faz parte. Por isso que a gente tem que estar vigiando, porque a gente tem que mais poderosos que conseguem você tem que chegar no final e vencer. Por isso que a gente tem que vigiar todo dia, porque um dia você pode estar deslizando. E aí você dá um deslize nesse dia e é o dia que o Senhor voltou. Imagina. No dia que você decidiu dar o teu deslize, no dia que você deu mole, o Senhor voltou e você estava todo errado. Então você tem que cometer um erro e se arrependa imediatamente. A gente tem que sondar nosso coração. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo a palavra, porque ela nos revela quem é o Senhor e o que Ele pensa, como Ele pensa. A mente de Cristo também está aqui. O Espírito Santo permeia toda a palavra. Então se a gente acessa esse alimento diário, é que nos permite fluir no Espírito Santo, que nos permite que Ele nos traga sabedoria. A gente também pode acessar sabedoria todo santo dia. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Semana aconteceu de eu ouvir um capítulo numa igreja e hoje o mesmo capítulo no estudo da palavra com outra pessoa. Achei interessante o mesmo capítulo com duas pessoas completamente diferentes. Caramba. De qual livro você está falando, Tati? Compartilha aqui com a gente.
Isso mesmo, Ed. O fogo que purifica é a presença de Deus em nós. Deus espera de nós arrependimento. Não colocar o pecado debaixo do tapete, né? A gente tem que confessar, né? Isso mesmo, a palavra nos revela, Ed. 2 Crônicas, capítulo 20. Tá? Vou dar uma olhada lá depois. Tá bom? 2 Crônicas. Então que a gente continue vigilante na porta do nosso coração. Temos que estar vigilantes na porta do nosso coração, porque é o coração que interessa ao Senhor. Realmente, o que interessa ao Senhor interessa ao inimigo também, né? Só que para ele, o interesse dele é nos destruir. O inimigo veio para nos destruir. Então, por isso que ele quer destruir o nosso coração, por isso que ele quer destruir a sua comunhão com Deus Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. Esse é o objetivo dele. Ele quer te distrair. Esse é o momento, é a geração que mais tem distração no mundo. Nós estamos num momento de muita distração, sabe? Muita distração. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome através da janela dos nossos olhos, através do que a gente lê, através do que nós ouvimos também. Cada dia mais nós temos que buscar nos encher da palavra, através da leitura, e ouvir músicas que exaltem o nome do Senhor, e declarar com a nossa boca o nosso amor por Ele, né? Em adoração, em louvor, em confissão. É um tempo de confissão, pessoal. É um tempo de nós confessarmos ao Senhor tudo que está dentro de nós. Que você confessando o que está dentro do seu peito, do seu coração, do que aflige a sua mente, do que aflige a sua alma, se você confessa isso, Ele é todo poderoso para te curar. Ele é todo poderoso para tirar isso de dentro do seu coração, né? Temos que ter, que nem a Ed falou agora aqui, arrepender e pedir perdão, não confessar o pecado, arrepender e pedir perdão nos distancia da presença de Deus. Exatamente. Então você começa a sentir que você está se distanciando, você está se distanciando dele, né? Vai tentar, sonda seu coração, ver o que está acontecendo, né? Sonde seu coração para ver se você não está desalinhado, se você não está desagradando ele em alguma área da sua vida. Uma outra live que eu coloquei aqui também é você convidar ele para participar da sua vida. Você convida ele para participar de tudo. Você consagra tudo a ele. A sua vida é consagrada ao Senhor verdadeiramente. Você já entregou tudo. Às vezes nós podemos estar focando só nas coisas. A gente esquece que estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus aqui na terra ainda. Não é para a gente esperar chegar na eternidade para viver o sobrenatural. O sobrenatural dele é aqui. Então você tem que viver em espírito com ele aqui. Ele tem que viver com você. E através desse caminho de vida aqui com ele, ele vai começar um processo de cura no seu coração. Ele vai começar um processo, sabe? Esse processo de comunhão, de intimidade, de amizade. Porque o Senhor é muito amigo. Só que como qualquer amigo, você tem que buscar, você tem que alimentar a amizade. Se você não alimenta a amizade, ela tende a esmorecer, né? Então alimente a sua amizade com o Senhor. Alimente o seu amor por Ele. Alimente a sua história com Ele. Alimente tudo que envolva Deus. Você tem que
cada vez mais se colocar ali dentro, se colocar, entregar a Ele quem você é, e você entregando seu coração, entregando quem você é, Ele te entrega de volta quem Ele é. Ele começa a te entregar quem Ele é. E esse entregar dele de volta é que vai te transformando. Mas primeiro você tem que entregar. E o que eu vejo também muito forte é que só conhece a totalidade, só vai conhecer a totalidade do amor de Deus quem entregou mais. E é impressionante quando a gente percebe isso. Às vezes nós percebemos que não estamos tão capacitados ou tão amorosos quanto a gente acha que é. Porque o quanto você está disposto a entregar de quem você é, de entregar da sua vida, né? Às vezes da antiga vida, que a gente tem que entregar para Ele. E o quanto mais você entregar, mais Ele vai te entregar de amor, mais Ele vai te participar de quem Ele é, né? Ele tem que entender que o reino demanda a entrega de tudo. Você tem que entregar tudo. Por isso que eu levantei aqui a questão de você consagrar tudo da sua vida a Ele. Porque se você consagrar tudo da sua vida a Ele, você vai estar falando para Ele que nada da tua vida é seu. Esse é um outro estado de consciência que você também tem que se colocar, e que é muito poderoso quando você entende que nada daqui é seu. Até porque tudo é perecível. Então, se você ficar se apegando às coisas daqui, elas vão sumir em um momento. A única coisa que vai ficar é o quanto você entregou no coração do próximo, é o quanto você amou a Deus, que Ele vai poder chegar lá no final e falar: esse aí eu conheço, esse aí é filho amado, esse aí é servo bom e fiel. Legal, Ed. Ter tempo para Deus em nossa agenda, dando a Ele prioridade e não o que sobra. Acho que muita gente entrega ao Senhor o tempo que sobra. E o que eu tenho percebido nesse meu mover é que quanto mais eu entrego para Ele tempo, mais Ele se apresenta na minha vida. E a gente tem que buscar isso. Não vai ser fácil, mas o que eu percebo é que quanto mais você entregar, mais Ele vai te devolver, mais Ele te entrega de volta, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é amoroso, Ele quer o teu bem. Então Ele vai, só que você tem que entregar. E às vezes você pode estar preso em alguma coisa do passado, preso em alguma coisa ainda que não está, que você não confessou totalmente, que você não entregou totalmente a Ele. Então libere perdão, entrega tudo, né? Você vê aquela passagem que fala muito, né, do jovem rico. O que o Senhor estava testando ali? O coração dele, porque ele fala que seguia as leis, o jovem rico seguia tudo que o Senhor tinha. Aí ele se interessa, tanto que está escrito lá, quando ele começou a falar que ele fazia tudo, aí ele, peraí, aí o Senhor o amou, está escrito lá. Antes dele falar, o Senhor o amou, e aí o Senhor falou: então, né, venda tudo, doe aos pobres e siga-me. Esse é o amor supremo. Alguém que consegue fazer isso, né? Por isso que às vezes a gente tem que sondar realmente o nosso coração para ver o quanto a gente consegue entregar. Porque se você for capaz de entregar tudo, é complicado, né? Não é fácil o que eu estou falando aqui, mas se você for capaz de entregar tudo, realmente, ou pelo menos começa por um caminho de consagração, porque aí você vai saber o que Ele quer que fique, o que Ele quer que saia da sua vida, né? Porque às vezes a gente pode ter certas dúvidas: o que o Senhor quer que fique na minha vida, o que Ele quer que saia da minha vida, né? Até da tua antiga vida, o que Ele quer que fique, o que Ele quer que saia. Quando é que você vai saber isso? Você consagra Ele, você diz que seja feita a sua vontade, não a minha, Senhor. Porque quando você diz isso,
você está dando permissão para ele entrar na sua vida e tirar o que ele não quer que fique mais. Porque ele vê tudo do Kairos, ele sabe o início, meio e fim. Então às vezes você pode estar num lugar que você não está vendo, e ele sabe. E às vezes uma coisa que vai ser retirada da sua vida foi retirada porque ele sabe o resultado final daquilo. Entende? Vocês têm que ter isso em mente. A gente tem que ter isso em mente, pessoal. E quanto mais você entregar, né? Quanto mais você entregar da sua vida, mais ele vai se apresentar para você, mais ele vai se mostrar para você. Você só tem que abrir o espaço para que ele entre e faça o que tem que ser feito. Você vai ter que se desapegar de muita coisa, que é a caminhada do cristão, é o desapego. A gente tem que praticar o desapego, tem que praticar a metanoia, que é a mudança de rota, mudança de pensamento. Se você está, às vezes a gente pode entrar, e a metanoia é impressionante, porque o nosso cérebro humano, ele tem a tendência de entrar em pensamentos repetitivos. É um padrão, né? Nós temos um padrão mental que a gente herda de pais e mães, herda dos nossos professores, herda das nossas vivências. E esses padrões mentais, eles tendem a nos atrapalhar, né? Só que o que é mais poderoso é que se você começar a se colocar em estado de consciência plena, você começa a perceber quando aquele padrão está voltando e está tentando te atrapalhar, te boicotar, né? Ele quer te tirar do caminho, porque a gente tem um lado nosso que ele quer nos sabotar o tempo todo. O seu vai lá, coloca um caminho para você, né, bonitinho, aí você começa a fazer, daqui a pouco aí começa a dar uma procrastinação, você começa, né, a já dar uma desculpa para não fazer aquilo, e você tem que sair disso. Você tem que fazer o quê? Perceber quando isso está acontecendo, e aí você institui um novo hábito para que aquilo não aconteça na sua vida, porque você já percebeu. Aí você, estou fazendo aquilo de novo, né? Um vício, alguma coisa que te coloca num lugar que você não quer ficar. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um hábito, criar um hábito que vai te tirar daquilo, que vai te alertar de que aquilo está para acontecer. Aí você cria um hábito e, opa, metanoia é isso. Aí você muda de mente na hora, pum, peraí, não é isso, é isso. Aí você volta pro eixo, né? A direção é uma só, a direção é o Senhor, né? Chegar lá no final e falar, eu te conheço. Essa é uma única direção, mas nesse caminho, né, o Senhor também fala que você seja forte e corajoso, não desvie nem para a esquerda nem para a direita, né? Ande na direção dele. Mas o que o inimigo fica tentando fazer? É te distrair para você sair um pouquinho, porque um grau que você sai aqui, você já não chega lá nele. Por isso que tem que ser um trabalho diário, né, no nosso espírito, na nossa alma. Porque um grau que você saiu aqui, se eu persistir nesse caminho, ele já não chega mais no Senhor. Então, amanhã eu vou ter que me sondar de novo, amanhã eu vou ter que ver de novo, porque se eu sair um grau, eu tenho que voltar para o rio de novo, alinhar e continuar na direção dele. Aí o inimigo vai tentar de novo, né, te tirar do caminho, aí vai te desviar para cá, aí você vai ter que orar, fazer tudo de novo para voltar para o eixo, sabe? É diário, pessoal. Enquanto estivermos na carne, estivermos aqui dentro desse corpo, não tem jeito, né? Enquanto não formos levados para a glória e sermos glorificados, nosso corpo ser glorificado pelo Senhor, a gente vai passar por isso, não vai ter jeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. A Tati falou que, deixa eu ler o que ela falou aqui, peraí. A Tati falou que ele tá me virando do avesso, mas estou vendo o amor dele. Legal. Desapego total. É difícil, né, Tati? É difícil a gente largar as coisas do antigo, né?
É muito difícil quando a gente entender o que Ele quer que fique e o que Ele quer que vá embora. É muito difícil, né? Mas a gente tem que colocar na mão dele, não tem jeito. É Ele que vai conseguir. E a gente tem que entender que Ele já viu tudo. E a gente pode estar em caminhos de morte e não estar consciente disso. Sabe? A gente pode estar caminhando caminhos de morte e você não sabe. Você acha que está no caminho, né? A vida está tudo ok, parece que está tudo ok, e você está no caminho de morte, num caminho que Ele não está naquele caminho. Então é importantíssimo a gente sondar e descobrir todo dia qual é a vontade dele para a nossa vida, para poder a gente estar protegido, para a gente poder estar caminhando com Ele e que Ele possa estar nos direcionando e que você possa estar entregando a sua vida a Ele completamente. Porque se você entrega a sua vida completamente, aí você deu permissão para Ele mexer em tudo e colocar tudo nos eixos dele. Então a gente tem que realmente praticar o desapego, praticar sair do centro. Eu acho que é o mais difícil, para mim é o mais difícil. Eu falo aqui com vocês, a gente acha que só porque a gente está aqui eu sou perfeito, não sou nada longe, muito longe de ser alguém perfeito. Eu tenho sim o que é uma busca diária, tá? Uma busca constante pelo Senhor, mas também tenho minhas dificuldades, tenho as minhas batalhas internas, tenho as minhas dúvidas também, tá? Todos nós somos humanos e estamos buscando um caminho com o Senhor para Ele poder tratar a gente. E eu também tenho minhas batalhas, tenho minhas coisas que eu ainda tenho que entregar. Todos nós temos algo assim entregue para o Senhor. E quanto mais entregarmos, mais Ele vai se revelar na nossa vida. É impressionante. Quanto mais cumprimos coisas que têm que ser feitas também, mais Ele vai se revelar na nossa vida, mais Ele se apresenta. A Tati falou que sim, é difícil, mas estou fazendo, minha vida é dele e o que Ele quiser será feito. Que ótimo, Tati. Confia e vai para cima, e certas coisas não vai estar mais sob o nosso controle. Acho que esse é o mais difícil, a gente entender que algumas coisas não estarão mais sob o nosso controle, e se Ele assumir realmente o controle da sua vida, pode ser que no primeiro momento seja estranho, no primeiro momento você vai ficar: e agora, Senhor? O que você está fazendo, né? Mas em algum outro momento aquilo vai fazer sentido. É uma visão, é algo lá na frente, é algo que você não vê agora. Mas se você confiou, porque essa é a grande questão. Quando você sai do centro daquilo, você larga, você deixa realmente na mão dele, aí Ele pode fazer as coisas do jeito dele. E aí você vai ter que se apegar mais ainda nele e não nas coisas. É isso que Ele não quer. Ele não quer que você fique se apegando nas coisas. Ele quer que você se apegue nele. Acho que a primeira coisa que Ele quer fazer é isso, é fazer a gente não ficar se apegando nas coisas e se apegar a Ele. Porque quando você só tiver Ele para te segurar, você vai ser totalmente dependente dele. E aí quando você é totalmente dependente dele, aí você agrada o coração dele. E aí Ele pode também se manifestar, porque acontece, conforme mais dependente você fica dele, mais você vai buscar Ele, porque você não tem mais nada, você já tacou fogo nas suas carroças, você não tem mais nada, tacou fogo no teu barco e foi seguir Ele. E quando você fez isso, Ele agora vai te honrar, porque você entendeu, né? Diferente do jovem rico, você entendeu que Ele quer que você siga Ele e que entregue tudo a Ele. Não é mais ou menos, nem mais nem menos, é tudo. Com o Senhor é tudo, não tem meio termo. Com o Senhor nada é meio termo, né? Isso a gente, com a nossa vida aqui desse mundo, tende a ter uma dificuldade para entender isso, né? Mas vamos seguir firmes, fique firme, Tati, tá? Vamos dar sequência aí. Então é isso, pessoal. Excelente
noite para vocês, serem final de sábado. Que o Senhor possa estar com vocês no lar de vocês. Vou fazer aqui uma oração, tá, de aceitação. Eu estou me propondo a fazer isso sempre. Se você entrou nessa live e quer conhecer um pouquinho mais quem é esse Jesus, você não conhece, ou você já começou uma caminhada e de repente em algum momento ficou morno, em algum momento você voltou para o mundo, você se desanimou, você se desinteressou, né? Ou você não teve ainda um grau de crescimento em Cristo, né? Você ainda estava bebê e aí não teve ninguém para te cuidar, ninguém para te ajudar na caminhada. E você quer voltar agora para a mão, para o coração do Senhor, você quer voltar para Ele. Faça essa oração comigo, tá? Faça essa oração comigo e Ele estará entrando na sua vida novamente. Você estará chamando Ele para entrar na sua vida, entrar na sua casa. E no primeiro momento pode ser que Ele levante a poeira, Ele levante tudo, vai levantar uma poeirada, né? Mas depois o Espírito Santo, que é a água, vai trazer tudo para o lugar que tem que ficar e tudo vai se acertar, tá? E aí começa a limpeza dele, ele vai tirar essa poeira do teu coração, da tua vida, do teu espírito, e você vai conhecer o amor ágape, o maior amor que existe, que é o amor de Deus por você, o amor da presença, o amor de quem Ele é. Você tem que conhecer, você se permitir conhecer, Ele vai poder, você vai ter uma vida melhor, você vai ser renovado pelo Senhor, tá? Então faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai, Elohim, Paizinho amado, Abba, Pai, Senhor, gratidão por essa noite, gratidão por todos que passaram aqui, que irão passar, por todos que ouviram essa palavra, ouviram o que foi falado, ouviram o teu livro de Apocalipse, Senhor, e que não tenham medo no coração, mas que tenham certeza de que o Senhor está nos remindo, está nos purificando para podermos, como a noiva de Cristo, chegar diante de Ti santificados, e que não sejamos mornos, Senhor, e sim quentes, muito quentes em nossos corações, que o Senhor possa queimar tudo que não é Teu do nosso ser, e nos encher do Espírito Santo, encher de quem o Senhor é em nossas vidas, Senhor. E eu peço agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar quem entrar nessa live e queira Te conhecer. Eu vou fazer a oração de aceitação, e que quem ouvir essa oração faça comigo, e o Senhor irá conduzir vocês a um caminho de arrependimento, um caminho de amor e de comunhão. Faça essa oração comigo. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Quem fez essa oração, você agora está fazendo parte dessa caminhada com o Senhor, né? Você aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e agora Ele vai começar a mover na sua vida. Certas coisas vão ter que ser retiradas, né? E outras serão acrescentadas. Mas tenha consciência que é para o seu bem, é para um renovo, é para uma vida nova, tá? Então fiquem na paz do Senhor, e que vocês possam estar... Eu peço a vocês, quem entrou aqui e não segue o canal aqui do Instagram, por favor, me siga aqui, para a gente crescer esse mover aqui, tá? É só você adicionar. E também eu peço que vocês entrem no grupo, tem um grupo aqui também que está na bio, você vai lá em cima, tem um grupo, se torne membro desse grupo. Eu ainda estou começando, né? Uma coisa nova, é uma comunidade ali, né? Ali funciona como se fosse uma comunidade. Vocês podem falar entre vocês lá dentro também. Eu estou começando a colocar alguns materiais lá dentro também, e que vocês entrem lá e podem falar entre vocês. Eu acho que ali é uma ferramenta nova. Então, se alguém que está aqui já está lá no grupo, puder falar alguma coisa lá, coloca uma publicação sua, algo que você viu e gostou e lembra da gente, lembra do canal, sabe? A gente tem que trocar, pessoal. Hoje a gente tem salas virtuais, salas para a gente poder sentar em volta de uma mesa, e a gente não usa.
A gente não dá essa atenção. Eu gosto de sentar aqui. Eu sempre... quem já me acompanha há mais tempo, eu também tenho um espaço aqui que eu dou aula, né? Quando eu quero trazer uma coisa mais de aula, assim, eu uso ali. Mas eu tenho gostado de sentar aqui à mesa, né? E era isso que o Senhor tinha me tocado o coração, a importância da mesa, né? Dentro do nosso lar. Fazer isso aqui é fundamental para todo lar. Você sentar com seus filhos, sentar com o seu cônjuge e vocês terem um momento, sabe, de qualidade dentro do seu lar é fundamental. Se você não faz mais isso, se você tem a dificuldade de fazer isso, traga isso de volta para o seu lar e transforme isso num hábito, porque isso é muito poderoso. Vocês não têm noção o poder que tem você sentar ao redor de uma mesa com a sua família. Nações foram construídas assim. Nações foram construídas ao redor de uma mesa. Até porque pessoas que, quando estão ao redor de uma mesa, e elas trocam e pensam juntas em soluções. Então a mesa é um lugar muito poderoso de verdade. De verdade. Então, utiliza a sua mesa da sua casa. Se você hoje em dia come e sai correndo para o teu trabalho, né? Muitas pessoas estão vivendo assim agora. Elas não têm nem mais uma mesa, elas sentam numa bancada, comem igual um cavalo e vai para o mundo. Não faça isso. Tenha um momento de se reunir ao redor de uma mesa com a sua família e ter um momento de qualidade ali, sabe? Desfrutar daquele momento. Não é momento para trazer assuntos que podem arrumar algum tipo de briga. Não é esse momento, tá, pessoal? Esse momento, assim, não é esse momento para se conversar sobre isso. A mesa é para comunhão, é para troca, é para respeito, é para falar do Senhor. Traz ele para a mesa, sabe? Na hora da tu faz uma oração forte. Toda mulher tem que ter essa força, entender que ela é o coração da casa. Se você, como filha do rei, você como rainha, entender que você é dona do seu lar, você é o coração dessa casa, e que você tem que tomar as rédeas nesse sentido de sentar na sua casa e trazer a tua família para você. Não está perdido, nada está perdido. Se você tem algum filho seu que está no mundo, ou que está perdido, ou que está desalinhado com a palavra de Deus, você tem que dar o exemplo e trazer eles para você. Você tem que sentar na mesa com eles, por mais que ele não queira, força ele. Você é dona do seu lar, você tem que ter esse posicionamento, você tem que entender isso. E que seu marido te apoie também. E que se ele não estiver muito bem, você tem que sinalizar ele, você tem que repreendê-lo de maneira educada. Outra coisa muito importante, as pessoas têm a tendência, às vezes, a repreender num tom de briga, num tom, né, de arredio. Você não vai convencer ninguém, se você já entrar com o pé nos peitos. Você já chegar de forma agressiva. A pessoa faz alguma coisa que você não está gostando e você é agressivo. Você vai da maneira errada. Ou você repreende na hora que a pessoa está fazendo, você vai lá e maneira ríspida, você repreende a pessoa. E aí você não vai conquistar. Não é por aí que você chega no coração da pessoa. Não é por aí. Você tem que se chamar depois em um outro momento e falar, pô, aquilo lá que você fez não foi legal por causa disso. Aí se a pessoa tentar brigar, não sei o que, você já quebra aquilo, não eleve a sua voz. E se falar alguma coisa que não te agradou, aí você, tá bom, depois a gente conversa, depois continuamos essa conversa. Corta, aí depois de outro momento chega de novo. Porque a pessoa tem que entender. E você não pode ser o veículo dessa contenda. Você nunca pode ser, porque se você entrar nessa frequência da contenda, aí você baixou a sua frequência e você acessou uma frequência que é péssima e que vai destruir o seu lar. Você, como rainha, como reinante, você tem que, na verdade, elevar a sua frequência. Quanto mais você elevar a sua frequência dentro do lar, para a frequência do reino, para a frequência de Deus, aí quem está embaixo, você é a luz que se coloca na candeia. Então você está nesse lugar, você vai ser caminho
de iluminar quem não está ainda debaixo dessa luz, quem não está conectado ao Senhor tão claramente em espírito e em verdade. Você é esse caminho de iluminar, você é a luz e o sal. O que é o sal? O sal é o que dá gosto. Então você também é sal. Então dentro da sua casa você tem que ser o sal. Você tem que ser a mulher virtuosa que toma conta do seu lar, que você tem ali o comando do seu lar. Então, se você tem filhos que estão distantes, ainda tem esperança, sim, tem esperança. Só que vai depender de você o seu mover. O Senhor, desculpa o que eu vou falar aqui, mas a oração é poderosa? Sim. Mas também é poderoso o que você faz dentro da sua casa. Como você se posiciona, como você realmente atua no seu lar. A responsabilidade que você puxa para você dentro da sua casa também é importante. Não adianta a gente querer jogar tudo na mão do Senhor. E toma aí, Senhor, resolve aí para mim. Tá bom, ajuda sim, muito, porque tem todo um lado espiritual quando você faz a tua oração. Sim, é muito poderoso, né? Eu oro por pessoas e eu já percebi quando eu comecei a orar por certas situações, por pessoas amigas, e depois veio me contar que melhorou tal coisa. Eu fiquei feliz porque eu sei que parte das minhas orações contribuíram para que aquilo acontecesse. E a gente sabe do poder, né, da gente orar por um irmão, de gente orar por outra pessoa que não é só a gente. Isso é extremamente poderoso, sagrado no coração do Senhor. Então ore pelos outros, não ore só por suas batalhas, ore pelo próximo. Isso, você não tem noção como isso é poderoso, né? E como isso é bom, e como isso agrada ao Senhor. Olhe pelo teu próximo, para que ele tenha, porque o que você planta para o próximo você colhe, né? Se você está plantando, você está orando pelo teu próximo, desejando coisas boas, você vai receber de volta a mesma coisa, porque o Senhor é galardador, porque Ele é bom, porque é misericordioso, então Ele vai te entregar. Mas fora isso, você tem que ter atitudes verdadeiras dentro de casa, posicionamentos verdadeiros dentro de casa de uma rainha, de alguém que é reinante, alguém que já entendeu que eu tenho que fazer o meu também. Eu não tenho que jogar tudo na mão do Senhor e querer que Ele resolva tudo pelo lado espiritual. Se você pode meter a mão, você pode ter um posicionamento, você pode ter uma atitude que vai mudar tudo agora, e você ficar deixando o Senhor resolver tudo, né? Quando o Senhor chamou Josué, quando ele falou da terra prometida, que vocês vão ter uma terra prometida, chegou lá, vocês acham que ele chegou, né? Josué, agora Moisés já tinha falecido, ele falou, agora Josué, você vai entrar, e vocês acham que chegou lá, estava tudo conquistado, né? Tá tudo resolvido? Não. Eles tiveram que conquistar a terra, eles tiveram que se colocar em situações. Só que o Senhor falou, eu estarei contigo. Se você não desviar nem para a esquerda nem para a direita, andar nos meus caminhos, andar em cima dessa minha palavra, que é, eu estarei contigo, pode confiar. E ele se segurou nessa palavra. Ele batalhou e conquistou a terra. Então você tem a mesma missão. Você vai ter que batalhar para conquistar certos territórios que hoje em dia você pode ter perdido dentro de casa. Você tem que entender que a tua casa é teu reino. Então, se você está dentro da tua casa, é o caos dentro da sua casa. Você tem filhos que estão desvirtuados, ou filhos até que estão sem direcionamento, porque hoje em dia não é só questão de você ter filhos desviados. São filhos que às vezes você não está alimentando eles do jeito correto, com a palavra, alimentando eles com o Espírito de Deus. Você não está sendo exemplo, você não está transbordando quem é o Senhor, você não está se direcionando, né? Todos nós temos que ser cuidados. E você tem uma tarefa que foi dada pelo Senhor de educar seus filhos, o seu marido e você, né? Vocês têm uma tarefa que os filhos têm que ser educados. Por favor, não deixe o mundo educar, porque o que acontece existem papéis
que eles têm que ser preenchidos. Todos nós temos papéis que são preenchidos. Se você não tem um papel de mãe no seu lar, você não tem um papel de pai, alguém vai preencher esse lugar. E pode ser alguém que vai trazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. E você permitiu, porque você não teve a postura de se posicionar como um pai, como uma mãe dentro do seu lar, para os seus filhos. E ele vai ouvir de outra pessoa que às vezes não está nos caminhos, e porque ele tem que achar, toda criança ela tem sede, toda pessoa tem sede por conhecimento ou por saber das coisas, né? O porquê, né? Muito famoso porquê, quando a criança começa a perguntar por quê, que esse porquê sai da sua boca e não da boca de terceiros, não da boca de um professor. Por favor, não cuide do seu filho de qualquer jeito, não deixe ele, solto, por favor. Você não pode fazer isso. Não deixe que o mundo eduque seu filho, que o smartphone eduque seu filho, que você não tenha um relacionamento verdadeiro com seu filho. Não permita que isso aconteça. Depois você vai reclamar do teu filho lá quando ele tiver com 16 anos, que ele não te ama, que ele não te busca, que ele não te trata direito. Mas você, de repente, não deu um ensinamento. Você não esteve próximo dele na fase inicial, na fase da vida dele que ele precisava. Aí depois é muito fácil você criticar, mas você só se sentiu na obrigação. Eu tenho que dar de alimento, tenho que dar um teto. Isso é obrigação, pessoal. Desculpa falar assim, mas às vezes a gente tem que ser franco. Isso é obrigação. Você dá alimento, dá teto. Até o amor é uma obrigação, porque está na palavra, amai. E é um mandamento. Então você tem que entregar amor. O amor demanda renúncia. O amor demanda você ficar ali, ó. A pessoa vai cair, e você vai ter que estar lá por ela. Isso é o amor. Esse é o amor verdadeiro. Não é o amor o amor que quer algo do outro, né? Porque a gente tem esse amor, é o amor do mundo. O amor de Cristo não é esse amor. O amor que você está sempre esperando algo em troca, isso não é amor, pessoal. Desculpa, mas isso não é amor. O amor que você está esperando que o outro faça por você, para você ser amor, isso não é amor. Tá? O amor de Cristo é você ser porque você é. É o que Ele é. Ele é amor. Então, se você só dá o que você entrega, é só o que o outro te entrega, é o que você entrega para o outro, tem uma coisa errada aí. Isso não é amor. O amor demanda sacrifício. O amor demanda renúncia. Eu indico, acho que é 1 Coríntios 13. Você leia 1 Coríntios 13. Deixa eu ver, porque ele fala de amor, né? É 1 Coríntios 13, deixa eu ver. Deixa eu só ter certeza aqui que eu estou falando. Você é Romanos, agora fiquei na dúvida, peraí. Isso mesmo. 1 Coríntios 13, tá? Eu vou ler aqui para vocês verem o que é o amor. Para você se enquadrar nisso, você tem que ser esse amor. Esse é o amor de Deus. A gente tem que ser esse amor aqui. Se você está fazendo algo diferente disso, você não está amando. Tá? Paz do Senhor, cara. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, olha que poderoso, né? E não tivesse amor, nada seria. Se você não tem amor, não faz sentido o que você está fazendo.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele vai falar agora aqui, preste atenção nisso, esse é o amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, o amor não se irrita, não suspeita mal, não pensa mal do próximo, não folga com a injustiça, ele não dá espaço para a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, ele tem o interesse é com a verdade, é com ele que ele tem compromisso. O amor tem compromisso com a justiça. O Senhor é justo. A gente tem que ser muito justo. A gente tem que se indignar com algo que não é justo. Nós como cristãos. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. E agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé. Olha isso, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. É demais esse capítulo. É demais. Então, pessoal, esse é o amor de Deus, tá? Isso que Ele espera de você dentro da sua casa, que você possa transbordar esse tipo de amor na sua casa. Deixe o Senhor trabalhar, mas faça você a sua parte em casa. Por favor, não seja negligente com seus filhos, não seja negligente com o seu cônjuge, porque ele vai cobrar isso depois, tá? Porque não tem jeito, a gente vai, no final, haverá um juízo. Então que a gente esteja alinhado com a palavra dele, esteja alinhado com a vontade dele e que a gente tenha consciência das coisas que estamos fazendo aqui, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima live. Fique com Deus.